Fala, minha galera do Brasil, estamos de volta com mais um podcast Café da Tarde, todas as semanas aqui com você. Eu sou o Ricardo Augusto, sou o seu anfitrião. Peço para você se inscrever no canal, tá? Deixar o seu like aí, como diz o Alexandre Garcia, o seu gostei ou o seu não gostei, tá? Nosso podcast tem um apoio especial da Arte Viva Madeiras, onde você faz aí a placa de fazenda, placa de sítio, de chácara, né, para sua propriedade, personalizada, com o desenho que você quiser, com o nome que você quiser, e vai dar identificação para sua propriedade. Como eu já falei aqui, você não precisa falar, você vai chegar aqui em tal estrada, vai virar não sei aonde, pô, e aí o cara vai encontrar a sua propriedade, como que ele vai encontrar? Então tem que ter identificação, isso é importante para você que tem a propriedade. E Compra Segura Goiânia, você quer comprar roupas no atacado em Goiânia para revender na sua cidade, você é sacoleiro, você é lojista, enfim, você trabalha com vendas de roupas. Então, aqui na descrição tá aí o Instagram, tá o WhatsApp para você entrar em contato com a Compra Segura Goiânia, que é uma equipe de assessores, e adquirir aí, rechear a sua loja. O bate-papo hoje tá sensacional, já tem tempo que eu tô querendo trazer esse tema aqui. Para mim foi um momento especial, porque ele aceitou o convite. O nome dele é Danilo de Melo, ele é psiquiatra e psicoterapeuta. Seja muito bem-vindo ao podcast Café da Tarde. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, pessoal que está nos assistindo agora. E vamos falar hoje desse tema importantíssimo, que é a saúde mental, psiquiatria e os mais variados diagnósticos da psiquiatria. Vamos levar esse conhecimento para o pessoal que está nos assistindo agora. Maravilha! Como eu te falei, já tem tempo que eu tô querendo trazer esse tema aqui, porque esse tema, você mesmo falou comigo em off aqui, tem aumentado muito, né? A procura, você mesmo falou, depois da pandemia, aumentou a procura desse tipo dessa área? Aumentou muito, Ricardo, a procura. Primeiro, parabéns pela coragem de trazer esse tema, que é um tema ainda que carrega um certo preconceito ainda, Exato. infelizmente. A gente da saúde mental, da psiquiatria, sente um certo preconceito, mas depois da pandemia isso veio muito à tona, essa questão da ansiedade, da depressão, dos transtornos ansiosos, né, dos transtornos de estresse pós-traumático, trouxe muito à tona isso e a procura tem aumentado. E a gente quer trazer cada vez mais o conhecimento para todos vocês, para levar o conhecimento para o pessoal de casa, para que a gente possa realmente desmistificar esse processo da psiquiatria e ajudar realmente aqueles que precisam, estão hoje em sofrimento psíquico, né? Exatamente, porque antigamente, por exemplo, assim, vai passando o tempo também, vai quebrando alguns tabus, né? Porque, pô, antigamente o cara falava, não, vou procurar psiquiatra, não tô doido, não é verdade? Então o pessoal pensava que antigamente procurar psiquiatra, ou ir no psiquiatra, ou ser levado a um psiquiatra, era só para quem tava doido. Isso aí, na verdade, isso aí não é bem por aí, né? A psiquiatria, a pessoa tem que, às vezes, fazer tem que dar uma ida lá até de maneira para se precaver, para saber como é que tá o andamento, né? Sim, o psiquiatra, eu costumo dizer que o psiquiatra agora ele é utilidade pública, né? Utilidade pública. Vai ser preciso da gente ir consultar o psiquiatra, assim como a gente vai no cardiologista, assim como a mulher vai na ginecologista, assim como o homem tem que também fazer o exame com o urologista, a gente também precisa verificar como é que está a nossa saúde mental, tá? Nós, ainda bem, graças a Deus, né, a psiquiatria ela está sendo desmistificada, né? A bem da verdade, é uma especialidade nova, ela está vindo aí de algumas décadas para cá, há um tempo atrás, no final do último século, a gente não tinha nem muita medicação a gente tinha, nem muito acesso, então o pessoal não tinha muito acesso, os recursos de tratamento na psiquiatria eram muito poucos, eram muito esparsos, e aí a gente não podia ajudar muito. Então ficou muito aquela questão do manicômio, né, de o paciente que tem problema de saúde mental ser levado para internação. Isso trouxe um peso muito grande, trouxe uma pecha e uma característica muito pesada. E depois dessas duas últimas décadas, com o advento com o aparecimento de vários recursos terapêuticos, tanto farmacológicos quanto não farmacológicos, a psiquiatria então vem tendo a possibilidade de ser acessada por muito mais pacientes que precisam, que estão sofrendo, que têm transtorno de saúde mental. Certo. Hoje no seu consultório, na sua clínica, né? Na atualidade agora, dos dias de hoje, quando vai uma pessoa procurar você, né? Vou falar você porque eu acho que vai ficar mais legal para ser É, bate-papo, né? Para ser uma não, conversa. não, eu Quando sou mais novo. você é mais novo, verdade. Quando vai procurar o doutor lá, qual que é os temas mais procurados? Quais são os problemas que tá afetando mais hoje a nossa sociedade?
Ô, Ricardo, sem sombra de dúvida, o transtorno mais procurado é o transtorno de ansiedade. Para você ter ideia, em uma pesquisa recente, saída agora pela OMS, pela Organização Mundial de Saúde, o Brasil é considerado como o país mais ansioso do mundo. É aí mesmo, cara. Isso adere ao quê? É multifatorial, existem vários fatores que podem levar ao aumento da ansiedade. Nós passamos agora por um fator muito agravante, que foi a pandemia, né? Nós vivenciamos momentos de agressão emocional muito grande. Pessoas perdendo entes queridos e Entes tal, né? queridos, e isso trouxe, então, um sofrimento muito grande. A questão do isolamento, o brasileiro ele é muito sociável, ele é Muito, muito muito amigável, caloroso, muito aquela caloroso, coisa. e ser obrigado, de uma hora para outra, a viver um quadro de isolamento e um medo, né? Um medo, será que eu vou pegar essa doença? Será que o meu parente pegou? Será que ele vai ficar bem? Isso, então, são traumas emocionais que nos levam, então, a desenvolver um quadro de ansiedade. Certo. A ansiedade, ela pode levar à depressão? Sim. Na maioria dos casos, a ansiedade não tratada de forma rápida e efetiva, ela normalmente ela evolui para um quadro de depressão grave, e aí nós estamos com um quadro bem complicado que precisa ser avaliado. A gente tem que entender, o Ricardo, que a ansiedade, a depressão, é uma doença como qualquer outra, tá? Como você tem um problema, como um problema de coração, um problema no intestino, um problema no pulmão, a ansiedade, a depressão é um problema do funcionamento de neurotransmissores cerebrais. E a gente tem que tratar isso. E como é um problema, a gente tem que tratar de forma efetiva e eficaz. A gente não pode esperar muito. A ansiedade, a depressão são doenças neuroinflamatórias. Elas trazem muito problemas para o cérebro e para o funcionamento cerebral, se não tratadas adequadamente. E isso vai acumulando problemas, principalmente problemas cognitivos. Então, daí a importância da gente tratar de uma forma bem rápida e efetiva esses transtornos mentais. Certo. Olha, você fala em ansiedade e entrando em depressão, a ansiedade é um fator que leva a pessoa a ter depressão. Porém, a depressão, ela não acontece só pela ansiedade, né? Tem outros fatores também que levam a pessoa a ter depressão. E esses fatores, sem ser a ansiedade, que a pessoa tem depressão, o que é verdade a depressão? Por que a pessoa chega a ter depressão sem ser, no caso, de um fator somente da ansiedade? Sejam outros fatores. Perfeito, excelente pergunta, Ricardo. A gente tem, então, a depressão como um processo de doença, né? É um momento em que o cérebro que vinha funcionando normal passa a não funcionar normalmente. Você tem ali como fazer a comparação, você tem, por exemplo, o seu carro está funcionando normal, aí de repente dá um problema lá, você vê que o óleo estava faltando, estava queimado. A depressão é a mesma coisa. O seu cérebro estava funcionando e, de repente, aqueles neurotransmissores, aquelas substâncias que ficam no cérebro ali, que fazem ele funcionar, que lubrificam o cérebro, começam a não funcionar. E isso gera um quadro de depressão, que são sintomas como tristeza profunda, falta de interesse naquilo que você tinha interesse comumente, né? Você passa a não ter interesse, alterações do padrão do sono, alterações do apetite. Às vezes a pessoa come demais, ganha muito peso, às vezes perde peso. Principalmente aquela paciente que fica melancólico, sem energia, sem vontade, isso é depressão. Esta depressão, essa doença, ela é multifatorial. Existem vários, diversos, inúmeros fatores que podem levar ao quadro de depressão. Um deles é a ansiedade, outros são traumas emocionais. Nós temos até problemas orgânicos, por exemplo, um problema na tireoide, um hipotireoidismo pode levar a um quadro de depressão, uma infecção renal pode levar a um quadro de infecção. Então a gente tem que avaliar com um É especialista, uma coisa complexa, né? por isso a importância de uma avaliação com um especialista para a gente ter esse diagnóstico e fazer o tratamento correto, né? Exato, e engraçado, é porque assim, e corre muito risco também da pessoa mesmo que está com depressão, nem ela mesmo saber, né? Porque tem pessoas que ele é mais antenado, e fala, opa, peraí, né? Por que eu tô assim? Às vezes ele é mais um cara, sei lá, tem uma maneira de enxergar, né?
pô, tô muito ansioso, tô muito estressado, tô muito triste, não gosto mais de fazer aquilo e tal. Mas tem pessoas que vai afundando naquilo e às vezes nem ele mesmo sabe, né, que ele tá Nem entrando em sabe, depressão. né? E corre um risco muito grande, porque a depressão altera muito o comportamento e altera principalmente o conteúdo do pensamento. Isso é um risco aumentado até para suicídio, né? Exato. E isso que você falou é muito grave, porque a depressão, ela tira, ô Ricardo, completamente a capacidade da pessoa de entender o que está acontecendo. Ela sabe que ela está sofrendo, ela sabe que ela está angustiada, ela sente aquela dor no fundo do peito, mas ela não sabe o que está acontecendo, não tem aquela cognição, aquele entendimento. E aí a importância da família. A família é muito importante porque A família, até então, ali tem. O povo tá bem, né? né, quem está de fora está vendo. Olha, meu irmão, meu filho, minha mãe, meu pai mudou o comportamento, era uma pessoa alegre, expansiva, né? E aí, de repente, começou a ficar melancólica, só dormindo, chorando, pensamentos ruins, né? E isso, então, merece uma avaliação. Então, é uma dica que a gente deixa. Se você esse olhar ele tem que ser colocado, né? A família que percebe que o parente começou a ficar triste, começou a alterar o comportamento, começou a ter o quadro melancólico, leva no especialista, leva numa avaliação que Exatamente. é importante, você pode até salvar uma vida. Exatamente. Agora, uma coisa também que a gente fica um pouco na dúvida, assim, eu até um certo tempo eu tive essa dúvida, depois eu acabei estudando um pouquinho mais, mas a psicopatia e a psicose. Tem pessoas que pensam, né, que a psicopatia e a psicose é a mesma coisa. E isso aí tem uma diferença dos dois, correto? Então, você como especialista, você pode detalhar para nós quando é um quadro de psicopatia e quando é um quadro de psicose. O Ricardo Augusto, a psiquiatria, infelizmente, ela complica a vida da gente especialista, porque tudo começa com psi. Pois é, ué. É psicose, é psicopatia, É, E aí, mas são coisas completamente diferentes. A gente vê casos aí de psicose, ela é uma doença também. Assim como a depressão, a psicose é uma alteração completa da estrutura do pensamento. A gente pode abordar com mais detalhes a psicose. Eu quero fazer um paralelo, já que você falou, então, com a psicopatia, que é outra entidade nosológica completamente diferente. Completamente diferente. A psicopatia, ela está relacionada com a personalidade do indivíduo. O psicopata, ele funciona completamente normal. É uma pessoa que pode estar andando na rua ali, inclusive, pode estar passeando aqui nesse prédio, tá? O psicótico não. O psicótico, ele quebra o funcionamento funcional. Né? Ele quebra, ele não tem um funcionamento neurofuncional perfeito. O psicopata, o que chama a atenção do psicopata, a característica principal do psicopata, para você ter ideia, é uma total ausência de empatia pelo próximo. São pessoas altamente egocêntricas e que não nutrem remorso algum. Elas se alimentam do sofrimento alheio e não se arrependem disso, tá? Isso é um processo inerente à formação psíquica do indivíduo. Isso é da personalidade do indivíduo. Isso é um traço de personalidade que ele é incurável, ele é irremovível. Não se trata psicopatas, tá? então o psicopata ele não tem cura. Não tem cura. Então o único jeito pro psicopata é realmente tem que ficar guardado. Como é que tem que fazer com esse cidadão? Por Porque pessoas correm risco, né? Sim. Quando nós vemos muito casos, nós temos um emblemático em Goiás, aquele caso daquele que está preso, inclusive, É, o Thiago, né? que matou várias mulheres, É, né? o assassino, isso, o O serial killer, né? serial killer de Goiás, que Isso, matou aqui em Goiânia, que matou vários, exatamente. é um caso emblemático de psicopatia. Aquele não tem cura. Não tem cura. E aquele não, nenhum, né? Nenhum Nenhum psicopata tem psicopata. cura. Por isso que alguns países ainda adotam como pena a pena de morte A pena de morte. para psicopatas, porque é uma doença que não tem cura. Além de tudo, como você falou, pegando esse gancho rapidinho, porque eu quero ficar mais um pouquinho nesse tema, que é muito bacana. Acho que é bacana assim pra. Pô, é uma coisa. É o que você falou, é uma utilidade pública, né? A gente leva conhecimento mesmo, Conhecimento né? de verdade. Olha aqui, então tem casos, por exemplo, aqui no Brasil, eu não sei bem, eu acredito que não. Mas lá nos Estados Unidos mesmo, aqueles países lá pra Europa, porque parece que aquele povo lá tem uma tendência mais, né? Não sei o que é isso. E lá tem casos de crianças, né? De 13, 14 anos que são psicopatas, como você falou, já faz parte da Já fazem personalidade, né? parte da personalidade. Nasce assim,
vivem assim e morrem assim. É porque o que você falou, eles trabalham normal, uns casam, têm família, né? E tudo. E no dia a dia são pessoas que têm um carisma muito grande, eles seduzem a pessoa, a vítima, né? Exatamente. E aí, através dessa sedução, promove um sofrimento e há níveis de psicopatia, né? Tem desde aquele que mata até um processo de, né, de deixar a pessoa sofrer e se alimentar daquele sofrimento, né? Pessoas talvez que sejam completamente invejosas, que entram na família da pessoa e vê o outro sendo destruído porque ele mesmo está contribuindo com aquilo. Sim. É um psicopata no nível que você falou. Às Isso é vezes, interessante, o o nível, né, nível de cara? psicopatia, às vezes ele nem percebe que ele é psicopata. Ainda tem isso, ele Mas acha que ele é normal. mas tem um traço de psicopatia. E aí, então, nós temos esse problema, porque a pessoa faz a outra sofrer, percebe esse sofrimento, se alimenta do sofrimento e não se arrepende. E esse é um ciclo vicioso. Então, nós temos que, e na psiquiatria forense, é uma das áreas que eu atuo, inclusive, ela prevê isso. Então, o psicopata como um criminoso, né, que, que, que não tem outra saída a não ser a reclusão, a tirar da sociedade, É e o único jeito, é o né? único jeito. E a gente vamos depois pincelar depois a questão das psicoses, quais psicoses. Agora, pegando nessa linhagem do psicopata, a gente, infelizmente, agora, semana passada, tivemos aquela chacina em Sinop, Mato Grosso. Quer dizer, eu fiquei observando aquilo pensando, puxa, a pessoa tá ali igual aquele cara que é foram 2 cidadãos, né? Que fizeram aquilo lá. E pessoas que estavam ali na sociedade, normal, trabalhando, indo pra lá. Tem uma caminhonete, parece que não tinha uma chácara lá e tal. E de repente, por causa de um jogo de sinuca, parece um jogo apostado, ele pegou, sacou a arma lá, uma calibre 12, outro parece que estava com uma 380, e renderam o pessoal e mataram. Parece que mataram pessoas que não tinha nada a ver. Agora a pergunta é a visão de um psiquiatra para isso aí. Uma pessoa que está na sociedade, para lá e para cá e tal, pode realmente, por causa de um jogo, a pessoa ficar tão nervoso e matar alguém ali e vamos dizer que ele talvez seria uma pessoa normal? Ou ele pode ser um psicopata que gosta de fazer o mal para os outros, tem prazer em fazer o mal para os outros e usou aquilo ali como um gatilho para poder justificar a maldade dele? Excelente, Ricardo. Obviamente que a gente teria um tempo que se debruçar em cima do caso, mas assim, em um olhar distante, a gente consegue perceber realmente esses traços de maldade na pessoa, né? E existe isso, né? A gente tem que perceber, na psiquiatria forense, a gente percebe a motivação do crime, né? Há crimes que são por impulsividade, há crimes que são por autodefesa, né? Há crimes que são por quadros psicóticos e esses são considerados inimputáveis. E há crimes que são por caráter mesmo, né? A gente tem essa questão do caráter, né? Às vezes um caráter mau, a pessoa, você imagina a motivação fútil de um assassinato, que foi um jogo, né? A gente não sei a noção desse jogo, mas por conta de um jogo, você matar inúmeras pessoas, inclusive aquelas que não tinham nada a ver, você percebe a ausência de empatia, né? A gente pode, né, tá sujeito a qualquer, né, quando a gente faz uma outra pessoa sofrer, a gente se sente culpado e sente aquela empatia, sente E aí é o aquele normal, né? arrependimento. Isso é o normal de ser, É. né? Tem pessoas que não nutrem esse arrependimento e essa empatia, né? E aí tem essas chacinas, né? A gente tem que considerar também a avaliação do estado mental qual foi a motivação, mas tem essa questão muito da maldade, do caráter que motiva isso é verdade. E não só esse, mas a gente já viu vários por aí, mas assim, o que eu analisei quando isso aconteceu, eu falei, putz, mas não é possível, cara, né? Um jogo, a pessoa ir lá e fazer, quer dizer, é o que você falou, parece que gosta do sofrimento das pessoas, que vai lá e que sai matando gente que não tem nada a ver com a história, parece que é uma maneira de descarregar o mal e precisava só de um motivo. Completamente fútil, um Motivo trem. fútil, né? E aí a gente espera o peso da justiça em cima desse criminoso, né? Porque Exatamente. Pra solucionar, né? Então, aí a gente vem na questão agora da psicose. A psicose existe várias doenças que são classificadas como psicose? psicose é um estado mental, No estado tá? É mental. um estado mental, assim como
a neurose. Aí a gente pode fazer um paralelo. Psicose e neurose, sim, cabe um paralelo legal, tá? Sim. Psicose é um estado mental em que a pessoa psicótica, ela experimenta uma total fragmentação do pensamento. Há uma ruptura da realidade, em que há uma dissociação da realidade. E a pessoa não consegue definir o real do imaginário. E aí aparecem sintomas como delírios e alucinações, e a pessoa acredita nessa realidade dela e começa a manifestar o comportamento e os impulsos conforme a realidade que ela está percebendo, que é uma realidade totalmente distorcida, irreal e disruptiva, né? Certo. Isso é o psicótico. E a psicose, ela é encontrada em diversas ocasiões, tá? Diversos fatores, diversos problemas e doenças que podem ter um quadro psicótico. A principal delas, por exemplo, é a esquizofrenia. Já ouviu falar da esquizofrenia? Esquizofrenia, sim. O paciente esquizofrênico, ele sofre de psicose crônica. Então, o quadro dele, o pensamento dele, ele pode ser alterado. A realidade dele é alterada. Ele pode olhar para esse copo e achar que é um elefante branco voando aqui. Isso da Não realidade. tem limite, Não né, tem limite. pra alucinação. Não há uma crítica. E não há crítica. Ele Não tem não tem crítica. crítica. Ele Ele não confunde ele mesmo, confunde mesmo. 100%. Ele acredita na realidade dele. E ele começa a determinar o comportamento dele conforme essa realidade. E isso é uma doença que tem que ser tratada com medicações, né? E é passivo de tratamento. E na maioria dos casos, quando é tratada de forma correta, rápida e efetiva, o paciente tem remissão dos sintomas e pode funcionar normalmente. Normalmente, vem pra Vem realidade, para a né? realidade, aí a gente consegue ajudar esse paciente. Em paralelo com a psicose, para a gente falar das causas da psicose, uma causa muito comum em quadros psicóticos que a gente vê por aí é o uso de substâncias ilícitas, de drogas. Certo. Drogas Ele gera isso. gera Então, uma isso. pessoa que usa droga há muito tempo, ela pode chegar a um Pode patamar? ter um quadro psicótico. A gente vê quadros de suicídio, a pessoa pulando de prédio, fazendo alguns atos, comportamentos, e coloca tanto a vida dela em risco, quanto a vida do terceiro em risco também, né? Por isso que é importante esse tratamento rápido. E esse tratamento também aí é de extrema importância que a família também esteja antenada Sim, pra analisar, né? Ricardo, a família é o principal fator para ajudar o paciente em quadros de transtorno mental. Você percebeu que o seu familiar alterou o comportamento? Não espere. É o primeiro Pega o passo. familiar e leva ele num profissional da saúde mental habilitado para fazer um diagnóstico, para verificar se há alguma alteração mental inerente do comportamento. Daqui a pouco a gente pincela na neurose. O tratamento que é feito com o psicótico, a pessoa que está tendo crise de psicose, né, e tal, ele é feito, tem algum processo de terapia também, ou esse aí é diretamente medicamento? Em caso de psicose, a gente não, a terapia pode ajudar, mas a terapia ela precisa de um estado de cognição um pouco mais preservada, tá? A terapia ela se utiliza muito mais da crítica e da cognição. O psicótico, ele perdeu essa capacidade crítica. Então a terapia não ajuda tanto. A gente tem De que início tem que entrar com medicamento, tem que entrar com depois vai, medicamento. né? Depois, quando ele vai recuperando o processo de crítica, o processo de entendimento e vai recuperando a capacidade cognitiva, aí a gente vai associando outros processos terapêuticos. E terapia não é só com o psicólogo, não é só aquele processo de ficar falando assim, não, a gente tem terapia manuais, a gente tem terapia ocupacional, a gente tem outras terapias que Tem vários ajudam, tipos de são vários tipos terapia? de terapia. Então, existem várias terapias, mesmo a terapia em que a gente, aquela terapia tradicional que a gente senta assim, Aquela o terapeuta interpessoal ali, né? interpessoal, existem vários processos que não só a cognitivo, nós temos terapias que trabalham as emoções, terapias que trabalham outros processos, que trabalham processos comportamentais e terapias ocupacionais, né? Às vezes até uma dobradura ali, um origami já é um processo terapêutico que ajuda a recuperação do cérebro naquele momento. Cara, show, que bate-papo legal. Outra coisa, neurose. Agora vamos lá, o que que é o que que é o neurótico? O neurótico é uma disfunção da personalidade também.
A neurose, diferente da psicose, o paciente neurótico, ele tem uma crítica, ele tem ele entende que ele sofre, Ele entende, só né? que ele não consegue conter. Ele entende que tem um problema, mas ele não consegue conter esse impulso. É uma dicotomia entre o id e o ego, tá? Certo. Normalmente, a neurose, ela é advinda de a neurose, ela é advinda de rupturas que acontecem na formação da personalidade do indivíduo, A tá? neurose. A neurose. Isso acontece muitas vezes de traumas emocionais, tá? Uma Isso tem criança, a, tem a ver com infância com a também? infância, a primeira infância. Então a gente traz lá o pai da psicanálise, Freud, que falava que a infância, a primeira infância, né, os traumas sexuais, isso traz muito problema na idade adulta. Então, o paciente que chega ali para mim neurótico, eu trabalho muito com a psicoterapia, né? Então a gente vai fazendo ali uma certa uma avaliação desde da vida toda do paciente, a gente vê que aquelas rupturas, que aqueles traumas começaram na primeira infância. São traumas dos mais diversos, são traumas de criação, são traumas de abusos sexuais, são traumas de bullying, né, que hoje está na moda, o tal do bullying, né? Moda, é verdade. Então a criança, a gente quando nasce, a gente tem uma formação da personalidade, tá? Até o início da vida adulta, até os 21 anos, né? E conforme os traumas que a gente vivencia nesta formação da personalidade na infância, principalmente na primeira infância, até os 6, 7 anos, é o que vai definir a nossa personalidade enquanto adulto. Se a gente teve um erro na formação ali no princípio da personalidade, a gente vai também ter problemas de comportamento lá na vida adulta, né? Então, aqueles pacientes que se apresentam de quadros neuróticos, aí nós temos a depressão, nós temos o toque, por exemplo, Toque que é também, muito vamos falar no comum, toque. né? O paciente que fica lá conferindo, lá se trancou a Tem porta, aquela mania de limpeza, limpeza de né? mão, né? E agora a gente viu muito essa questão do toque vir à tona na pandemia, né? Do Que a álcool em gente, do gel, álcool aquela em gel, coisa. né? Muitas pessoas desenvolveram o toque, né? Não, já tinha esse traço de personalidade. Então, e a gente traz isso como um erro lá da primeira infância que precisa ser tratado. E aí sim, a terapia, a psicoterapia, a terapia cognitivo-comportamental, ela é importantíssima e ajuda o paciente a ter consciência e, através do controle do ego, manter o controle do inconsciente, do id, das emoções, dos sentimentos. Certo, você falou da terapia. Cognitivo-comportamental. Eu queria que você falasse um pouquinho também dessa terapia, desse mais alguns detalhes, que a gente vê falar tanto, né? Da terapia, TCC, o famoso o TCC. TCC, e a gente assim fica meio perdido. Pô, tem ali o psiquiatra, tem um psicoterapeuta, tem um TCC. A pessoa, quando ela vai passar por esse processo desse TCC, qual é o procedimento? Isso, então, Ricardo, nós temos, como eu já havia te falado, nós temos vários processos psicoterapêuticos, né? Nós Certo. temos ali a análise, já viu falar da análise, a A psicanálise, nós psicanálise, temos ali o Gestalt, nós temos a terapia cognitiva processual, nós temos a terapia cognitiva comportamental. A terapia cognitiva comportamental ela é muito indicada para esses quadros de neurose, né? Quadro de depressão, quadro de alteração do comportamento. O que é a terapia cognitivo comportamental? Como o mesmo nome fala, a gente tomar consciência da alteração do nosso comportamento e a causa da alteração comportamental, e através da ciência e da análise, de um olhar externo, técnico, a gente poder conter esses impulsos e poder remodelar o comportamento, né? E aí a gente melhora o sofrimento, né? Porque esse comportamento que é errado, a depressão é que traz o sofrimento, traz a angústia, né? Você vê um paciente que tem toque, ele sofre muito, porque ele está ali, não consegue controlar, ele está lavando as mãos, já está ferindo até e não consegue controlar. Mas por quê? Vamos tomar consciência do motivo que ele está fazendo ele levar a raiz, a né? raiz lá, a gente conseguir lá entrar no inconsciente dele, trazer isso para tona, trazer isso para o consciente e a partir daí a gente poder controlar isso, né? É óbvio que a terapia, o terapeuta ele vai acessar a mente do paciente, então ele tem que estar aberto a isso também, né? Então Exatamente. ele tem que estar aberto ao processo, porque senão a gente também não consegue fazer essa... E quando a gente começa a abrir a nossa caixa de Pandora,
A Muita, caixa preta. a caixa preta, muita coisa sai. Muita É. coisa sai. Interessante também essa questão do toque. Tem uma variável do toque aí que incomoda muita gente, que é o medo do impulso. Você também sabe desse problema, né? Que a pessoa que tem medo de pegar uma faca e fazer um mal pra alguém, de pegar o telefone e jogar ele de uma ponte, não Ah, tem esse negócio? sim. Isso também, como é que funciona esse estado aí? Isso também é um quadro, é um sintoma, é uma alteração do comportamento. A gente tem que entender que o comportamento parte do pensamento, então é uma alteração do conteúdo do pensamento. Essa alteração ela tem como diversas causas, né? Normalmente a depressão, a ansiedade, o pânico, né? Alteram o conteúdo do pensamento e esses pensamentos eles são intrusivos, a gente chama de pensamentos intrusivos. São aqueles pensamentos que vêm sem a gente deixar, eles vão entrando na cabeça da gente, faz isso, faz aquilo, e gera uma angústia, porque a gente não quer fazer, mas é forte, a gente fica naquela briga, naquela luta, né? Muitos pacientes entram no meu consultório com crise de pânico, porque vem o pensamento, a vontade, aquele desejo enorme, aquele impulso de, por exemplo, pular pela De janela um prédio, por de um exemplo? prédio, e fica assim, eu tô com medo, vai lá e fecha a janela para não pular. Aí você percebe aí o Pô, grau mas é de angustiante, né? sofrimento, de angústia, né? Porque é aquela briga do eu com ele mesmo, né? É a briga do id com o ego, é aquela questão, eu tenho que lutar contra mim mesmo. E aí é Desgastante, né? desgastante, é Muita energia vai sofrido. embora. Muita energia vai embora, o É Ricardo. fácil tratar esse quadro? Ele é complexo para tratar também? Como é que funciona esse grau desse tipo de problema? Ricardo, cada caso é um caso, tá? A gente percebe que na psiquiatria, assim como eu faço a comparação da psiquiatria, dos transtornos mentais, como um câncer, tá? Um câncer que cresce, por exemplo, no fígado. Transtorno mental nada mais é que um câncer que cresce na mente, tá? Assim como todo câncer que cresce em qualquer parte do organismo, no pulmão, no intestino, no fígado, quanto mais rápido você tratar esse câncer, você entrar com a quimioterapia, com a radioterapia, melhor é o prognóstico, melhor é a chance de cura. Assim como no transtorno mental. Quanto mais rápido você tratar o câncer mental, mais rápido é a cura, mais rápida é a remissão do paciente, melhor é a funcionalidade que ele vai ter e melhor é o prognóstico. Você Isso entende? independente do problema, Independente do transtorno do mental, transtorno. tá? Então, quanto mais rápido a gente fizer o diagnóstico, melhor é o prognóstico. O que a gente percebe é que, como você mesmo falou, lá na depressão, o paciente às vezes não percebe, aquilo vai se levando, a família também não dá muito, não se atenta muito, e isso vai cronificando. E quando chega pra gente, pro psiquiatra principalmente, porque eles passam muito aquela Eles questão falam, do não, o seu caso preconceito. agora já é É psiquiatra mesmo. psiquiatra. A questão do preconceito vai passando ali primeiro no cardiologista, passa primeiro no curandeiro, passa ali É, na vizinha, toma um remédio do toma uma vizinho, toma uma garrafada. garrafada, aí quando não resolve, chega no psiquiatra. E Já tomei quando, garrafada demais. e quando chega numa. Pega o açúcar. Sim. E quando chega no psiquiatra, já chega muito, num quadro muito crônico realmente. E aí, mas a gente consegue, na maioria das vezes, a gente tem uma resposta boa. Hoje nós temos, o Ricardo Augusto, um arsenal de medicações altamente seguras que ajudam muito, sabe? Hoje o psiquiatra, graças a Deus, Evoluiu, né? De maneira graças geral, né? à indústria farmacêutica, que investiu maciçamente nas últimas 2 décadas, investiu nessa questão da Aham. indústria, da medicação. Então, nós temos medicações hoje muito evoluídas Uhum. que ajudam muito na recuperação do paciente, né? E eu volto a frisar, quanto mais rápido a gente introduzir esse tratamento, melhor é o prognóstico, melhor é a resposta ao tratamento. Você mesmo falou, o ideal é a pessoa procurar rápida. Porém, tem aqueles casos, né? Por exemplo, de mulheres, por exemplo, que foram estupradas quando era criança, né? E você como psiquiatra, as pessoas falam que geralmente isso acontece muito por pessoas que são próximas da família. Isso é verdade mesmo? Infelizmente, Ricardo Augusto. E os danos A disso aí? maioria dos abusos são cometidos dentro de casa. Já aconteceu casos de pessoa procurar você como adulto, talvez homens ou mulheres, e lá, quando você vai
aprofundando, chega lá nesse caso e ele conta pra você? Sim, aconteceu. Aconteceu e não é incomum, não é raro. É mesmo, É. cara. Quando a gente entra num processo terapêutico, a gente vê, principalmente algumas pacientes que a gente pode até comentar, pacientes, principalmente algumas pacientes que têm transtorno de personalidade com instabilidade emocional, chamado borderline. Borderline, ainda bem que você falou que eu ia te perguntar sobre esse É. negócio. Vamos pincelar isso aí, cara. Borderline é interessante, viu? Borderline a gente vê muito, é muito recorrente no consultório, tá? Borderline transtorno de Mas borderline parece que é uma muito coisa comum. nova isso aí, nada disso, né? Não, é novo. Ele é novo porque está sendo mais diagnosticado agora, né? Mas sempre teve. E o acesso, então, ao diagnóstico está sendo mais fácil. Então, está se diagnosticando mais o borderline. O borderline é um transtorno de personalidade em que o paciente tem uma dificuldade no controle das emoções, né? Todos Certo. nós temos alterações emocionais, né? A gente sai daqui agora, vamos sair daqui agora que acabar o programa. A gente vai pegar essa T63 aqui assim. Se você não tiver um controle emocional bom, você xinga um monte de Você gente. chega em casa mal, com a Você cabeça desse você tamanho, chega né? em casa. Isso é controle emocional. O borderline, ele tem uma dificuldade no controle emocional. São pacientes que têm uma autoestima muito baixa, dependentes emocionalmente, muito instáveis emocionalmente, e sofre experimenta um sofrimento psíquico muito fácil, tem problemas de relacionamento devido à autoestima que é muito baixa, e, e- e isso é um problema da personalidade. E normalmente, na maioria dos casos, se não em todos, esse problema veio lá da primeira O infância. borderline, né? Borderline. E a gente percebe, e eu percebo ali na nossa prática no consultório, que normalmente o transtorno de personalidade borderline está mais relacionado com a questão, tá também relacionado muito com a questão do abuso sexual, né? Eu tinha um caso de uma paciente que tinha um transtorno de personalidade borderline e eu tratando ela com medicações, e ela muito instável, estabilizava por um período e acabava entrando em crise novamente. Então, eu coloquei ela num processo de psicoterapia. Falei, vamos investigar isso mais profundo. E nós acessamos camadas profundas do inconsciente e ela, então, veio à tona a lembrança de que ela tinha sido abusada pelo tio. Ela tinha, na época, 19 anos. 19 anos. 19 Poxa, anos, quando ela foi tratar comigo, ela lembrou que foi abusada no início da adolescência, aos 11, 12 anos. Isso tinha apagado da mente dela. e é É possível? possível. Vai lá por camadas profundas da mente, do inconsciente. A gente não lembra de tudo, Ricardo. É, né? Você não tem. A nossa memória, você lembra de pouquíssimas coisas. Tem coisas da sua infância que você não lembra. Então, quer dizer, tem coisa que tá prejudicando, mas que você não tá Você não lembrando. tem consciência disso. Que coisa, hein? Tá lá no seu inconsciente. A gente tem que acessar e tem que curar isso daí. A gente tem que reestruturar esse processo que tá destruído. A gente tem que Dá um novo sentido, né? a gente tem que fazer desconstruções de processos errados para construir novos processos. Isso demora. Mas que É como você coisa. pegar um prédio que tá em ruínas, não tem como você fazer outro se você não tirar toda a estrutura, todo o entulho e começar do zero. É isso que a gente faz no processo mental, né? Então, essa síndrome de borderline aí, como você falou, é, é um processo que tem cura e tem que passar por esse processo que, na maioria dos casos, está enraizado lá na infância. Lá na infância, na primeira infância, são traumas emocionais que trouxe uma instabilidade emocional. E um dos principais tratamentos para o borderline é a psicoterapia, é terapia mesmo. Psicoterapia. Teve um negócio também, você falou, que é TD. Como é que é? TDAH. TDAH. É, Um novo braço aí, vamos dizer, um novo negócio também dos problemas mentais? virou moda, né? Virou TDAH, moda. né? Mas pior que é um nome bonito aí, vamos, mulher, TDAH, ué. TDAH. Não, é chique, né? É, ué. Já tem gente chegando e falando assim, ó, eu tenho TDAH, fui É. diagnosticado com TDAH. É, TDAH
transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. É muito comum na criança. Na criança. Na criança. É um transtorno que se desenvolve principalmente a partir do segundo, terceiro ano de vida, em que também é uma disfunção de neurotransmissores cerebrais, em que tem como principal característica um quadro de agitação, inquietação, a criança fica muito inquieta, agitada, o processamento mental é muito mais rápido, então há um processo de desatenção, perda de foco, tá? A criança, o rendimento escolar cai muito, porque a criança não consegue manter o foco. O professor está ali falando, ele está pensando no lanche dele, na bola que está caindo lá. Ele não consegue Não concentrar. consegue ter um processo de concentração como pessoas normais. Isso é o TDAH, transtorno de déficit de atenção. Aí eu estou aqui conversando com você, tem quase uma hora que eu estou mantendo foco em você, estou mantendo atenção em Exatamente. você. O TDAH, se ele tivesse aqui sentado com você, estava conversando, mas a mente dele estaria lá no Serra Dourada, o que ele ia fazer no final de semana, a dívida dele que ele deixou de pagar, a mulher que está brigando com ele. Isso é o TDAH. É como se você tivesse pelo menos umas 24 abas de computador ligado ao mesmo tempo. É o processo mental do TDAH. E o que a gente está percebendo agora, por isso que está sendo falado muito, o Ricardo, é que o TDAH no adulto, ele está sendo muito mais comum do que a gente imaginava. A gente está percebendo características muito presentes no adulto de TDAH que a gente não via antes. A gente achava que TDAH era uma doença de criança, Uma coisa infantil, uma coisa né? infantil. Depois passava. Depois passava, então tratava ali, ficava por ali, mas a gente percebe que no início da vida adulta, ali dos 25 anos, mais ou menos, para frente, os sintomas de TDAH estão vindo com uma força muito grande. E o TDAH, o Ricardo, se ele não for tratado de forma correta, de forma efetiva, ele vai te trazer muitos problemas, principalmente no seu campo profissional. Porque o TDAH ele traz prejuízos para a gente, não só emocionais, porque você sofre, né? Você está ali, é um gasto de energia para você manter um foco, atenção, problemas de relacionamento, né? O TDAH é muito mais irritável, muito mais impulsivo, né? Então isso traz problemas no relacionamento e problemas profissionais. É uma desatenção no trabalho, você deixa de passar uma nota, você deixa de passar um pagamento, você deixa de fazer alguma coisa, isso vai trazer... Esquece de trancar alguma coisa. Esquece de trancar alguma coisa. Isso são problemas que vão acarretando e que te gera prejuízos financeiros, inclusive. Exatamente. Na soma vai ser um prejuízo financeiro, né? Né? E a depressão bipolar? Né? Porque tem o bipolar, né? O bipolar também, ele como é que fica ele dentro de todo esse turbilhão de coisas, né? Dessa complexidade que é Ô, os Ricardo Augusto, transtornos. você comprou o compêndio de psiquiatria antes de vir para cá? Tem que estar antenado, né? Depressão bipolar. É. A depressão, nós temos 3 tipos de depressão, basicamente. A depressão unipolar, que é uma depressão em que é um estado nosológico. Depressão, o paciente entra em depressão, ele faz o tratamento, ele remite da depressão e melhora. E temos a depressão bipolar, que ela é a depressão de pacientes com transtorno bipolar. Que loucura, hein? É outro quadro, né? Então, paciente com transtorno bipolar ou transtorno afetivo bipolar, que é um problema relacionado ao aspecto afetivo, tá? O bipolar tem total a ver com a questão afetiva. Afetiva, é um transtorno afetivo bipolar, em que o bipolar, ele alterna em momentos de depressão profunda, tristeza, melancolia, e momentos de exaltação, que a gente chama de mania. Certo. Então tem momentos que ele fica depressivo, melancólico, suicida, perde o interesse por tudo, tristeza, e depois tem momentos em que ele fica eufórico, quer ir em balada, quer fazer compra demais, quer sair, diminui a necessidade de sono, não dorme, aumenta a atividade sexual, se coloca em risco, inclusive, tem comportamento suicida, mexe com drogas, né? Faz dívidas demais. Então isso é o bipolar. Como é grave, hein? É grave. Muito Transtorno grave esses bipolar dois. é um né? tratamento muito grave. Então é momento de depressão e momento de mania. E ele fica oscilando nisso daí, tá?
Então tem momentos, e isso é muito grave. Uma coisa, ele consegue perceber essa alteração? Ele consegue ter consciência disso? Consegue. É uma doença que se tem consciência que algo está errado. Mas o depressivo, o bipolar, ele só chega pra gente, na maioria dos casos, na fase depressiva, que é a fase mais angustiante dele, que é a fase que ele mais sofre. Porque a fase maníaca, há Um prazer, né? prazer enorme. É uma explosão. É um Tá excesso tudo de bem, né? dopamina. Tá tudo bem, né? Eu sou super-homem, eu É. faço acontecer, eu quero ir na balada, eu passo a noite na balada e vou trabalhar, é isso. Porque tá bem demais, só que é um comportamento de risco, né? E ele, então, quando ele entra na fase depressiva, e é uma depressão muito forte, aí ele procura a gente. E aí nós temos um problema. Se o profissional psiquiatra não for, se a gente não tiver um feeling, porque a depressão, o paciente que chega pela primeira vez para mim em depressão, eu tenho que diferenciar se é uma depressão bipolar ou uma depressão unipolar, porque o tratamento é completamente diferente. Diferente, né? A medicação que eu uso para um, não posso usar para o outro, inclusive. Tem o olhar ali e tem a questão da medicação, Da né? medicação. Que você vê que você vê o diferencial, né? Então realmente é completamente diferente. Então, quando chega o depressivo ali, você tem que fazer logo essa primeira análise. Tem que fazer a primeira análise. A primeira consulta psiquiátrica ela é importantíssima. A primeira consulta psiquiátrica a gente consegue ver detalhes de toda a vida do paciente. Detalhes não só do paciente, mas de todos os familiares, porque a maioria dos transtornos mentais tem caráter genético. Então a gente consegue fazer essa varredura genética. Para ir Vai descartando, né? descartando, verificando, para a gente tentar chegar a uma hipótese diagnóstica para ajudar o paciente. Infelizmente, na psiquiatria, nós não temos nenhum recurso de imagem, nenhum recurso de exames que nos ajudam. O diagnóstico é eminentemente clínico. É como você falou, o feeling. O feeling. Você precisa, eu acredito também, pegando um trecho aí dessa fala sua, que eu acho que quase em todas as profissões também, para o profissional ser. Que eu vejo que não foi à toa que você está aqui no nosso podcast, né? Você é um cidadão que transmite muita confiabilidade no seu trabalho. Tem que ter um certo amor também pela profissão. Eu acho que quanto mais amor você tiver pela profissão, eu acho que você vai fazer com que os pacientes tenham melhores resultados, não é verdade? Que é um toque seu ali no caso, né? Sim. Na psiquiatria, ô Ricardo, o que faz diferença para um bom diagnóstico chama-se empatia. Empatia. Eu virar para o paciente e falar assim, eu sei muito bem o que você está sentindo. Isso que faz diferença num diagnóstico psiquiátrico. Eu me colocar no lugar do paciente e sentir o que ele está sentindo, eu vou poder fazer um diagnóstico. Isso, para mim, ô Ricardo, eu acho que eu não te contei, mas eu consigo sentir isso com o paciente porque eu vivenciei. Eu ia te perguntar, porque eu ia até colocar um cidadão na conversa que você deve conhecer, um cara chamado Augusto Cury, com certeza, né? Ele teve um problema na infância, que ele conta que, se eu não me engano, foi um passarinho dele que morreu, e porque eu não sei se ele tinha deixado de dar água pro passarinho e tal. Quando a mãe dele chegou, o passarinho estava morto, e a mãe dele, nesse momento, colocou a culpa nele, né? E ela não tinha entendimento nenhum, e colocou para você o culpado, ele morreu porque a culpa foi sua e tal e tal. Isso traumatizou ele, né? Então, ele passou por um processo de depressão para depois se transformar em psiquiatra. Então, já que você entrou nesse detalhe, você também já passou por problemas para poder criar o interesse em ser psiquiatra? Como Sim. É que foi? Eu vivenciei em uma época da minha vida, quando eu era jovem, um quadro de depressão muito grave. Eu estive do outro lado da cadeira do psiquiatra, em que realmente eu não entendia o que estava acontecendo. Eu lembro, Ricardo... Você lembra a sua idade? Na época eu tinha em torno de uns 18 anos. 18 anos. Eu não lembro o que acontecia. Eu lembro que eu sofria. Era uma dor da alma. Uma dor que vinha na alma, realmente. Eu falo que se cortasse um braço ou uma perna doía menos. E era uma dor desesperadora que a gente não entende. Isso é depressão. A gente não sabe de onde está vindo aqui tanta dor, tanto sofrimento.
E a gente vai ter. E naquela época, né, a gente não tinha muito acesso à saúde, vinha de uma família origem que não tinha nem. De uma família humilde que não tinha nem condição de acessar, de pagar um Tinha muito profissional, não tinha recurso, muito né? recurso naquela época. E, e chegou um momento em que eu falei para minha mãe: mãe, eu não tô bem, eu não consigo mais, só chorava, só chorava. Então ela me levou, naquela época nem existia muito a figura do psiquiatra, ela me levou no neurologista, que era o que supria as necessidades dos transtornos mentais naquela época, e eu fui diagnosticado com depressão. E iniciei o tratamento com antidepressivos, e eu lembro que eu fiquei algum tempo tratando com antidepressivos, né? Eh, durante 3 anos eu tratei, e essa experiência que eu vivi, esse sofrimento, eu carrego até hoje, não sofrendo, mas como uma possibilidade de sentir e de ter como uma arma, uma capacidade de ter uma empatia, um feeling, um sentimento com aquele paciente que chega para mim e fala: eu estou Você virou um sofrendo. defensor da causa, né? Causa, né? E isso talvez não, isso me influenciou a hoje ser um psiquiatra, né? E graças a Deus a gente no consultório a gente tenta ser o mais humano possível, porque quando a gente quando a gente trata transtornos mentais, o Ricardo, a gente não toca no paciente fisicamente, a gente toca nas emoções, a gente Nas toca nas emoções, almas. nas almas, verdade. Então, a gente tem que saber onde que vai tocar. Paz, olha, aproveitando esse gancho aí, eu quero te dar os parabéns por você ter esse comportamento. Porque quando você vê um médico, por exemplo, às vezes o cara chega no médico sentindo uma dor na barriga, né? E a gente sabe que a maioria das dores na barriga, um exemplo, geralmente não é muita coisa, né? O cara não vai sentir uma dor na barriga e ali, e a maioria das dores vai ser um câncer de intestino. É raro, o câncer é talvez a última Normalmente hipótese, é um gás, não é é? uma coisinha mais Não, simples. dá pra resolver, faz o ultrassom e tal. Uma dor na barriga, geralmente, dificilmente vai ser câncer. Não vai ser, como eu falei, vai ser raro chegar no ponto de ser câncer, como você falou, pode ser gás e tal. Já no caso de um problema mental, não, pô. Mental não tem jeito de ser outra coisa, né? Imagina, o cara. Aí às vezes você chega lá, às vezes até o próprio médico, com aquela dor ali, ele não te dá muita moral e nem olha muito pra você, e já pede uns exames e tal, te passa um anti-inflamatório, e na maioria dos casos resolve, né? Às vezes é por intuição ali do médico, sei lá o que resolve. Então, seria bom para um clínico geral ter ali uma habilidade, legal, bom pra ele, inclusive, pra carreira Sim, dele, né? Mas no caso de uma depressão, não, né? Depressão não tem como não tem. passar. Tem que ser um empata como Tem que você é, ser alguém né? que sinta realmente, Que porque é sinta realmente. É impalpável. impalpável. A gente não tem como palpar a depressão, né? Não tem como, igual você falou, uma dor, o médico faz, eu já É, passei por isso, que eu já fui clínico geral, já eu foi, já fui médico um dia. já foi, mas médico também, claro, É, aí. eu fiz medicina, obviamente, né? E então eu passei pela parte geral e a gente, quando o paciente estava com dor, a gente palpava. Achava um nódulo, a gente palpava. A depressão não tem como você palpar Não a tem como depressão. palpar. Você tem como sentir a depressão. Você sente a depressão do outro, você sente a emoção do outro, você sente as dores do outro. E através dessas dores é que a gente traz uma melhora e traz o diagnóstico e o tratamento correto para o Certo, paciente. a gente tinha falado mais cedo, botar num gancho aqui rapidinho. A gente tinha falado sobre o psicopata, e aí você falou que realmente o psicopata ele não tem cura, completamente diferente da psicose. Mas nós que estamos no dia a dia, só pra gente acabar de pincelar mesmo aquilo, você até falou um pouco disso. Tem como a gente observar, ter uma observação e ver alguns traços ali numa pessoa que pode ser que ele seja um não para ser preconceituoso e ficar Sim. julgando ninguém, mas assim, pra gente ter uma antena, falar, poxa, esse cara aqui, tem alguma coisa que identifica mais um psicopata, uma coisa que é mais crucial? Ricardo, até para nós que somos especialistas de longa data, é difícil fazer um diagnóstico, tá? E não só na psicopatia, em toda a psiquiatria. Eu normalmente, apesar da experiência, eu demoro muito a falar assim, ó, a estabelecer um CID, que a gente chama, né? Porque é Aham. difícil realmente. Mas o que chama atenção no psicopata é as características dele, a personalidade, o comportamento. O que é principal num psicopata é a total ausência de empatia. Sentimento nenhum, N zero. Zero, não tem aquele sentimento de empatia. Ele é uma pessoa totalmente egocêntrica, ele só pensa nele.
pode até te agradar, mas ele tem uma segunda intenção. Ele vai... E são pessoas amáveis, são pessoas que vão ali te seduzir, são sedutoras demais. E aí, a hora que ele fisga a vítima, ele induz um sofrimento na vítima de qualquer forma e se alimenta desse sofrimento. Você já fazer, por exemplo, você pegando aí tanto homem quanto mulher. E outra coisa, o índice em homens psicopatas me parece que é maior do que sim. mulher. Depois você vai falar por que assim, que leva, né? Mas o cara, às vezes, no caso do homem, seduz a mulher, conquista a mulher, faz com que ela fique apaixonada por ele, depois ele sai de cena e ela fica sofrendo. Antigamente era mandando carta, hoje é mandando WhatsApp. Então, aquilo também pra ele é um negócio legal. É um negócio legal e ele se alimenta daquilo e ele não tem remorso. Ele não se arrepende. Ele sabe que ele tá fazendo a outra pessoa sofrer e acha bom. O ego infla, sabe? Eu sou maior, eu posso, né? Então nós temos nível de psicopatia, até aquele psicopata que chega a matar a outra pessoa. Sim. Para realmente se alimentar desse sofrimento, né? Que ele é poderoso, que ele é... E aí nós vamos depois entrar numa outra possibilidade, num outro tema que é importantíssimo, que você não tocou. Eu acho que você não chegou nesse capítulo, que é o narcisista. O narcisista, né? Antes de entrar no narcisista, vamos pincelar um pouco aí por que tem mais, ou pelo menos quais são as questões que levam aí dentro da psiquiatria, por que tem mais homem psicopata e menos mulheres psicopatas? Na psicopatia nós temos mais homens psicopatas e no transtorno borderline nós temos mais mulheres psicopatas. Certo. Agora, a causa disso, eu vou ficar te devendo, porque não tem. Não tem causa. Não se tem a definição. Até então. Na literatura, né? literatura, o porquê desta prevalência, né, em homens na psicopatia e em mulheres no transtorno de personalidade borderline. Vamos pro narcisismo. Você queria, pode pincelar. Eu até bom para eu conhecer, porque é um assunto que eu nunca aprofundei tanto nessa questão do narcisismo. Você pode pincelar pra gente. O narcisismo é interessante, né? O narcisismo também ele é muito parecido com o psicopata, né? Porque ele tem um amor próprio gigante, né? Então, é uma pessoa que tem um olhar só para si, né? É uma pessoa que só vê beleza, só quer saber do próprio ego, da própria beleza, de se dar bem. É só ele que conta. Ele tá no centro das Ele não pensa em completamente ninguém, pai, mãe, irmão, nada. Ele, a imagem dele. A imagem é o ego dele, a imagem dele. E aí nós temos um problema, e que é muito comum. Eu faço também terapia de casal, o Ricardo. Quando se encontra um narcisista com um dependente emocional. Aí nós temos um problema gravíssimo e não é raro. Que a pessoa reclama, não consegue largar. Não consegue largar, E aí nós temos os abusos emocionais, os abusos físicos, as agressões domésticas, né? Onde nós temos um narcisista com um dependente emocional, muitas mulheres, né, que sofrem abusos, sofrem agressões e não conseguem se desvencilhar daquele processo amoroso, né? Por baixa autoestima ou por outros fatores, e do outro lado um narcisista que gosta de alimentar desse sofrimento, dessa energia, né? E aí já aconteceu de chegar casais para você e você identificar um narcisista e um dependente? Sim, narcisista com dependente emocional. E aí você fica numa sinuca de bico. Ricardo, eu tento ajudar sempre, mas um conselho que eu deixo pro pessoal de casa, para quem está assistindo: identificou relacionamento narcisista com dependente emocional, separa. Não dá certo. Enquanto há tempo. Porque vai ter problema. Olha, vamos pegar na espiritualidade, nós estamos chegando aí, caminhando para nossa porque, eu falar para você, esse papo aqui, ele dava um papo de 2, 3 horas, viu? Como falei, vamos entrar no papo aí da espiritualidade e tal, mas assim, uma questão também que eu tenho que falar para você, não quero falar do sono também, antes de finalizar. Eu vejo muitas organizações evangélicas, onde a gente vê que tem pessoas que estão lá no comando, né? Como pastores, comandantes das igrejas, que ficam lá no altar, fazendo toda aquela questão ali e tal. E a gente vê que hoje, muitas organizações evangélicas, elas fazem um negócio, assim, um pouco meio fora
do que era o padrão de antigamente, né? Então, a gente vê que tem muitas pessoas dessas aí que eles estão muito focadas em ganhar dinheiro. Isso é um fato que eu não vou entrar em detalhe de qual é essa, não é isso. A gente sabe que tem, né? E, inclusive, as volta e meia descobrem aí organizadores evangélicos que estão envolvidos em coisa e tal e tal. Então, essa pessoa que fica ali de frente para centenas de pessoas que estão abaladas emocionalmente, estão indo para lá para restaurar o casamento, estão sofrendo demais com aquilo ali. Tem possibilidade dessas pessoas que estão no comando lá serem psicopatas? Ricardo, possibilidade tem. Aí nós temos uma outra definição que chama sociopata. Sociopata. Ele tem um diferencial do Do psicopata. psicopata. O psicopata, ele é heterodirigido. Eu vou te fazer mal, eu vou, né? O sociopata, ele tem um caráter de fazer mal para a sociedade mesmo. São características muito semelhantes à psicopatia, são da psicopatia mesmo, né? Então, Uhum. o sociopata, ele faz isso. É possível que uma pessoa dessa, como você iludiu aí, possa ter um caráter sociopatas, pode ter características sociopatas, em que a pessoa percebe realmente o sofrimento do outro, né? Não se condói pelo sofrimento do outro, não tem empatia pelo sofrimento do outro e aproveita o sofrimento do outro por benefício próprio. Isso é um caráter sociopata. Então isso também pode estar também totalmente ligado a políticos também, né? Sim, sim. Muitos políticos também com certeza, Podem ter traços sociopatas, né? né? Uma coisa que eu quero perguntar para você também sobre o sono. A importância do sono para um bom funcionamento do cérebro. Ricardo, o sono é o processo fisiológico mais importante do corpo. Nós temos inúmeros processos fisiológicos, né? A gente se alimenta, a gente vai no banheiro, nós temos relações, até as relações sexuais são processos fisiológicos. O sono é o principal deles, tá? É durante o sono que vários processos mentais são reorganizados. E não só mentais, mas também orgânicos. É durante o sono que hormônios do crescimento são liberados, hormônios da memória são liberados. É durante o sono que a memória ela é compactada, tá? Então o sono ele é muito importante. Você não ter um sono bom, ele te traz muito prejuízo nesse processo, principalmente o processo cognitivo, tá? Então, assim, o sono é importantíssimo. É o mais importante processo fisiológico do corpo. Do corpo. Então, muito bem. Você falou pra gente também aqui um assunto sobre a psicoterapia e a espiritualidade. Existe uma conexão nessas duas aí também, desses transtornos mentais, espiritualidade? Como é que o psiquiatra que você vê essa situação? Sim, o Ricardo, eu tenho uma abordagem mais espiritualista, né? Minha família é de uma ideação espírita, né? Então, Vai dar mais um papo isso aí, mas vamos ter que falar. Então eu vejo no meu olhar, na minha percepção, que os transtornos mentais são transtornos relacionados a transtornos da alma mesmo, do espírito, da alma. Então são coisas que a gente traz, né? E são transtornos que na maioria das vezes são muito inexplicados. Por que que eu sofro? Por que que eu tenho depressão? Muitas vezes eu não posso nem abordar isso com o paciente, porque ele não dá nem abertura para isso. Mas a gente percebe que a psiquiatria ela tem uma relação muito íntima com a espiritualidade. E o tratamento da psiquiatria, ela não passa só pela medicação. Ela passa também pelo tratamento espiritual, tá? Muitas vezes eu encaminho o paciente ao tratamento espiritual. Eu tive a oportunidade, Ricardo, de ir fazer um follow, um curso lá na USP, Certo. e lá tinha um departamento exclusivo para tratamentos espirituais, onde se fazia o passe-terapia, né? Que é o que a gente a imposição das mãos, né? Num paciente que tem transtornos mentais. E a gente percebeu, existem papers, existem estudos que percebem a melhora de pacientes com transtorno mental
depois do tratamento espiritual. Ou seja, pegando essa linhagem também que você falou aí, tem o processo também de regressão de vidas passadas, né? Aí já é um assunto para a gente. Oh, rapaz, Aí a gente já vai ter que entrar numa outra. Vamos marcar um próximo. Vamos marcar o próximo. Você vai voltar de novo para a gente poder bater um papo. Sim. Porque essa questão da regressão. Nós vamos entrar numa seara muito delicada, inclusive, né? Mas só para a gente pincelar, tem uma relação muito grande. Para quem acredita, né? Nós não vivenciamos apenas esta vida, né? Por isso que você lembra que eu falei no começo, quem estava falando sobre o treino, eu falei, quando nascer de novo, eu sou um cara completamente reencarnacionista, eu acredito. A energia chega primeiro do que a pessoa, Verdade, eu acredito plenamente que a vida é eterna, eu acredito a vida é eterna, a gente já passou em várias fileiras reencarnatórias aí, e muitos dos transtornos mentais estão relacionados com problemas e dívidas e atavismos que a gente traz de outras vidas, inclusive. Olha, o tema, trazer aqui a psiquiatria, é um tema para as pessoas que estão em casa, né, que estão nos assistindo, e também para conhecimento meu mesmo, entendeu? Porque eu sou um curioso dessa área, já estudei muito, e já estudei sobre a regressão em vidas passadas, já estudei sobre algumas coisas sobre hipnose, até trazendo alguma coisa para minha vida, porque eu sempre soube que aí tinha alguma coisa aí. Eu acho que o sentido da vida também, ela tem que estar relacionada a isso aí. Agora, pra gente finalizar, né? Eu acho que nós estamos com 1 hora já, Caio. 1 hora, o Caio já tá ali agoniado. Passou rápido? Passou rápido demais, cara. Que tema bacana. Você como psiquiatra... Aliás, vamos falar. Seu Instagram, como é que é? Danilo de Mello, _psiquiatra. Danilo de Mello, _psiquiatra. Quem quiser ir no Instagram, só acessar aí. Vamos deixar também na descrição aqui. E tem o site também. Tem o site também. danilodemelo.com.br. Tudo fácil. Completão. Tem vários artigos que a gente escreve lá, eu escrevo, dos mais diversos temas da psiquiatria. Então, quem tiver curiosidade, entra lá, danilodemelo.com.br. Tem muito artigo, muito conteúdo bom lá. Bom, na visão do psiquiatra Danilo de Mello, por tratar várias pessoas, né? Você tem uma definição do que a gente pode chamar para as nossas vidas de felicidade? Você fala, poxa, isso aqui eu defino como felicidade. Ricardo, é um tema interessante, né? Felicidade. Eu acho que a gente só vai conseguir encontrar felicidade quando você se sentir feliz com a felicidade do outro. Esse é o que você deixa para as pessoas saberem aí. A hora que você se sentir feliz, realizado com a felicidade do outro, com a alegria do outro, você encontrou sua felicidade plena. Maravilha. Danilo de Mello, nós vamos ter outra vez, vamos ter outro episódio aqui com você falando mais sobre a gente, porque você não é só um psiquiatra, você é um psiquiatra, um espiritualista, você é um fenômeno. Eu não tenho dúvida que você, não só por causa desse podcast, mas por causa do seu talento mesmo, que você vai ser reconhecido talvez aí como um dos melhores psiquiatras do Brasil, porque eu vejo realmente esse potencial em você. Muito obrigado por ter vindo aqui bater esse papo comigo. Eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição. Tá convidado novamente, tá bom? Quer deixar algum recado, mandar um abraço para alguém, alguma coisa? Um abraço para todos os meus pacientes, todos aqueles que estão nos assistindo agora. Então, maravilha, galera. Obrigado aí, até o próximo podcast, se Deus quiser. E ele há de querer, talvez pode ser até com ele de novo, hein? Tamo junto.